querem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja a ti, e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 Agradeço a oportunidade de falar ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Quero que venha aqui também o Douglas e o irmão Júnior, para estar louvando o nome do Senhor Jesus. Enquanto o Douglas e o irmão Júnior vêm, vamos ficar de pé. Pega aí a tua oferta, o teu dízimo, coloca nas tuas mãos, vamos apresentar ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala que é tudo pela fé. Se você tem fé para alcançar 10, 20, 30 vezes, o Senhor vai multiplicar. A obra de Deus é tudo pela fé. Nós viemos aqui para que o Senhor entre com um milagre na nossa vida. Viemos aqui para que o Senhor possa abençoar a nossa vida. E viemos aqui para que o Senhor possa multiplicar tudo aquilo que nós viemos trazer para a casa do Senhor, né? Então vamos orar, fazer uma oração para que Deus possa abençoar o teu dízimo e a tua oferta nessa noite. Senhor Jesus, aqui está, Pai, o dízimo e as ofertas, Pai. O Senhor venha abençoar, o Senhor venha multiplicar cada vez mais, Pai, as vitórias do teu povo na tua casa, Senhor. Sabemos, Senhor Jesus, que o mais importante aqui, meu Pai, é uma alma que rende aos teus pés, Pai. Por isso, Senhor, o Senhor possa abençoar grandemente, meu Pai, todos aqueles que vêm à tua casa nessa noite e trouxe o dízimo e a oferta, Pai. Abençoa também os servos do Senhor, meu Pai, que vai trazer a palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor venha multiplicar as tuas vitórias, que o Senhor venha abençoar a tua casa e teu lar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém, Jesus, amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor.
pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados ergui sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Agradecemos a rica oportunidade, as palmas glorificam a Jesus. Glórias a Deus. Quero convidar aqui o diácono Delcide, que está trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Alegres e felizes por estarmos na casa do Pai mais uma noite para glorificar e exaltar o nome dele Todo-Poderoso. Amém? Amados, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, esses dias atrás, faz um tempinho atrás, eu fui indagado por uma pessoa, um jovem, que me perguntou, depois de uma pregação que ele me viu realizar em uma igreja, ele chegou para mim e perguntou para mim assim: por que você não prega desta mesma maneira? Por que você não prega assim na igreja, aonde você congrega? Eu fiquei olhando para ele, sem muito saber o que responder. E hoje eu estava vindo de São Paulo, e eu venho ouvindo hinos, ouvindo pregações, e num determinado momento, quando eu fiquei em silêncio dentro do carro, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: por que você não prega da mesma forma? Aí eu parei, comecei a olhar, como se eu estivesse olhando para o horizonte, sem fim. E veio uma pergunta no meu coração. Eu disse para Deus: mas Senhor, muitos profetas não têm honra na sua própria casa. Aí o Senhor olhou para mim e disse: mas quem te honra sou eu. E quem faz na tua vida sou eu. E foi essa semana, quando eu estive visitando uma igreja,
o profeta que estava pregando, o ministro da palavra que estava pregando, veio até mim e disse a mesma coisa para mim. E eu assumi com Deus um compromisso. Da mesma forma que o Senhor tem me usado ali fora, para ministrar a palavra dele do mesmo jeito, eu fiz um compromisso com Deus hoje, de pregar da mesma forma aonde eu congrego. Não fugindo daquilo que Deus me deu, porque muitas vezes nós somos covardes, nós temos vergonha, medo de falar aonde nós congregamos. Mesma coisa e quando Deus manda a gente falar para pessoas da nossa família e nós não falamos porque ficamos com medo. Ou pessoas que Deus nos leva a falar, nós achamos que ela talvez seja um traficante na vila ou alguma outra pessoa, não sei, alguma coisa assim, mas nós não falamos por medo. Mas hoje eu estou assumindo um compromisso diante de Deus, de pregar da mesma forma, de pregar do mesmo jeito, na igreja onde eu congrego. Então, se você me ouvir hoje de uma maneira diferente, não se assuste, porque eu creio que é o Senhor que vai falar hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 21, no versículo 14, a última parte desse versículo. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 14, a última parte deste versículo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E ela partiu e foi errante pelo deserto de Berseba. Amém? Pode se sentar dando glórias ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Amados, e nós, quando somos convidados a ministrar a palavra, a honra, a glória e o louvor seja somente ao nosso Deus Todo-Poderoso. E que você que está aqui hoje, que eu creio que você não veio aqui em vão, você não veio aqui por fazer um encontro, ter um encontro ou ver alguém, não. Você veio aqui porque eu creio que o Espírito Santo de Deus te trouxe nesse lugar. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar algo ao teu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai revelar algo ao teu coração nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai ministrar algo diferente na tua vida nesta noite. Mas para que Ele possa ministrar algo diferente, eu e você, nós temos que estar com o nosso coração aberto para a palavra do Senhor. Nós temos que estar atentos à voz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar aptos a ouvir e entender tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus revela ao nosso coração. E para que isso aconteça, nós temos que estar olhando para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que eleva os meus olhos para o monte, da onde me vem o socorro. O seu socorro não vem do pregador, o seu socorro não vem da irmã, o seu socorro não vem do pastor, o seu socorro não vem do círculo de oração, o seu socorro não vem dos varões, o seu socorro ele vem exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. E para entender o que Deus tem na nossa vida nessa noite, para entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, nós temos que estar com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos abertos, para entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer revelar para nós nessa noite. Amém? Amados, nós vamos entender um pouco aqui a palavra do Senhor. Quando Deus me trouxe esta palavra, o Senhor também me trouxe o título desta palavra. E como de costume, eu quero colocar esse título da seguinte forma: Deus jamais te esquecerá no deserto. Olhe para o irmão que está do teu lado e fala: ainda que você esteja no deserto, ainda que você esteja passando pelo deserto, ainda que você esteja vivendo no deserto,
Deus jamais vai te esquecer nesse deserto. Deus jamais vai te abandonar nesse deserto. Mas para que nós possamos entender esta palavra, nós vamos partir ali do princípio desta palavra, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, 13, aonde Deus chama a Abraão. Nós vamos partir do começo da chamada do servo, do homem de Deus chamado Abraão. Amados, a Bíblia diz que num determinado momento da vida de Abraão, aonde Abraão vivia na terra de Ur, junto com o seu pai Terá, junto com a sua família ali, Deus aparece para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua família, sai por um lugar, por uma terra que eu te mostrarei, e eu te multiplicarei, você será pai de muitas nações. Através de ti, Abraão, eu farei uma aliança. Através de ti, Abraão, todos aqueles que te abençoarem, eu também te abençoarei. Amados, a primeira coisa que eu quero colocar nesta noite é: Abraão teve que fazer um sacrifício, Abraão teve que fazer um esforço para entender aquilo que Deus tinha na vida dele. Primeiro ponto na vida de Abraão: Abraão estava na sua família, Abraão estava vivendo com a sua família, Abraão tinha a proteção do seu pai, Abraão tinha a amizade dos seus irmãos, Abraão tinha toda a sua casa em volta dele. Mas para nós entendermos muitas coisas que Deus quer na nossa vida, nós precisamos muitas vezes nos separar dessas coisas, sair dessas coisas, largar muitas vezes pai e mãe, largar serviço, largar empregos, largar algo que vai atrapalhar Deus falar conosco. Por que atrapalharia Abraão de escutar a Deus? Primeira coisa, Terá, o pai de Abraão, era um idólatra, ele era um escultor de imagens. A Bíblia diz que na vida de Terá, ele construiu mais de 600 ídolos que levaram o povo à adoração. Como é que Deus iria tratar com Abraão? Como é que Deus iria falar com Abraão se o pai dele era um artifício, era um homem que construía ídolos, era um homem que levava as pessoas à adoração de imagens, de deuses estranhos? Deus pede para Abraão: sai do meio, sai da tua família, porque eu quero falar contigo. Deus queria dar uma experiência para Abraão, Deus queria dar algo para Abraão, uma revelação para Abraão, mas a coisa ali onde ele estava, seria impossível de Deus falar com ele. Por quê? Amados, nós somos pais, muitos são mães aqui, e você quer ensinar o seu filho, a sua filha, na doutrina da igreja, aonde você congrega, aonde você está. Quando eu era criança, quando eu era menino, a minha mãe me pegava pela mão e me levava na igreja, e ali, amados, eu adorava imagens, eu cultuava imagens, eu subia em altares para adorar imagens. E muitas vezes cheguei a ser coroinha dentro da igreja. Eu subia em palanques ali, quando eles faziam aqueles palanques grandes, enfeitavam as crianças de anjinho, e nós íamos ir ali, nós íamos adorar uma imagem, nós íamos nos prostrar diante de uma imagem. Terá, sendo um sacerdote, sendo um construtor de ídolos, ele também queria que o seu filho seguisse a mesma linhagem que ele. Mas Deus tinha um plano diferente na vida de Abraão. Deus tinha algo diferente na vida de Abraão, e para que ele pudesse entender esse algo de Deus na vida dele, ele tinha que sair da onde ele estava. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz de um Deus que ele nunca tinha conhecido, que ele jamais tinha tido contato, diante daqueles 600 deuses que o seu pai tinha construído, ele jamais tinha contato, jamais teve contato com o Deus Todo-Poderoso. Mas diante de uma palavra, e confiando e tendo fé numa palavra de um Deus maravilhoso, ele sai da sua casa. E quando ele sai, a Bíblia diz que ele sai levando a sua esposa Sarai, e também o seu sobrinho Ló. Eram 3 pessoas saindo: Abraão, Sarai e Ló. Pois bem,
Abraão começa a sua trajetória com Deus. Deus aparece para Abraão novamente e diz: Abraão, eu tenho contigo uma aliança. Abraão, por onde você passar, aonde você estiver, Abraão, eu estarei contigo. Abraão, eu serei o seu Deus. Você será para mim como filho, Abraão. Eu farei de ti uma grande nação. Eu estou firmando com você hoje, Abraão, uma aliança. Amados, Deus, Ele queria mostrar algo maravilhoso para Abraão. Mas diante dessas coisas todas maravilhosas que Deus tem para nós, muitas vezes nós não sabemos ouvir a Deus como deve ser ouvido. Por quê? Porque quando Abraão sai dessa terra, sai dali, levando a sua esposa e o seu sobrinho, Abraão começa uma trajetória com Deus, Abraão começa uma história com Deus, mas num determinado momento da vida de Abraão, aonde Abraão estava, a Bíblia diz que vem uma seca naquela terra. Vem uma seca terrível naquela terra. A terra está cercada, a terra está faminta, a terra não tem água, não tem chuva. Tudo estava morrendo ao redor de Abraão. A primeira coisa que Abraão faz é querer sair daquele lugar. E a Bíblia diz que quando Abraão sai, ele desce para o Egito. Ele desce para o Egito, ele vai para o Egito. Amados, Deus não mandou Abraão para o Egito. Deus não falou para Abraão: Abraão, desce para o Egito, porque lá eu vou cuidar de você, como eu fiz com Eliseu ou com Elias. Não, Abraão foi lá pelas suas próprias pernas. Abraão se meteu nessa confusão que nós vamos ver logo mais, pela sua própria perna, pelas suas próprias vontades. Ei, tem muita coisa na nossa vida, tem muitas coisas que nós buscamos com a mão, tem muitas provas na nossa vida que nós catamos pela mão. E essa foi uma da vida de Abraão. Quando ele viu que a fome estava terrível, quando ele viu que a seca estava terrível, que tudo estava morrendo ao seu redor, ele sentiu medo, ele sentiu pavor, ele sentiu ali que poderia morrer, tanto ele como a sua esposa e o seu sobrinho. Mas, amados, Deus não falou para ele ir para lá. Ele foi, ele se atirou numa aventura por conta própria. Por conta própria, ele foi ali para a terra do Egito. E a Bíblia diz que quando ele vai para entrar nessa terra, ele chega para sua esposa, que a história bíblica fala que Sarai era uma mulher muito bonita, uma mulher bem atraente, uma mulher até diferente de todas aquelas que estavam naquele lugar. E a primeira coisa que Abraão diz para ela: olha, mulher, quando nós entrarmos naquela terra, ali você vai falar que é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, os homens daquele lugar, daquela terra, são homens valentes, preparados para a guerra, eles vão me matar. Então você vai pegar, e quando perguntarem para você, você vai falar que é minha irmã, forçando a esposa dele. E eu creio que também Ló teve que entrar na mentira de Abraão. Um servo de Deus, um homem de Deus, um homem que tinha a aliança de Deus, força duas pessoas a entrarem numa mentira que ele mesmo tinha formado. E a Bíblia diz que ele entrou para a terra do Egito. E a primeira coisa que aconteceu era o que ele temia, que quando eles entram lá, a mulher dele se destaca pela sua beleza, pela sua formosura. E a Bíblia diz que o rei Abimeleque se encanta com a mulher de Abraão. Ele fica apaixonado pela mulher de Abraão. Ele fica assim encantado pela vida, por aquela mulher, por causa da sua beleza, por causa da sua formosura. E a primeira coisa que ele quer fazer é agradar a Abraão. Como agradar? Ué, se ela é bonita, então eu vou tomar ela como minha esposa. Ela é irmã de Abraão, então não tem problema nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar esta mulher como minha esposa. Mas, amados, olha o que Deus faz. Mesmo nós correndo risco de vida, mesmo nós procurando o perigo na nossa vida, como fez Abraão, Deus vai sempre nos socorrer.
Deus vai sempre olhar para nós com olhares de misericórdia, porque Abraão estava ali naquele lugar sem a direção de Deus, sem a ordem de Deus. Ele estava correndo perigo. Por quê? Porque quando ele chega ali, os homens, o rei queria a mulher, queria casar com a mulher, queria ter filhos com a mulher, queria tomar ela como esposa. Aí Deus intervém. Talvez hoje você não esteja correndo esse perigo, talvez você não esteja vivendo nesse perigo, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você estiver no real perigo de morte, Deus vai entrar com a solução, Deus vai entrar para te socorrer, porque Ele é Deus misericordioso na nossa vida. E Deus entrou, amados. A Bíblia diz que o rei queria matar Abraão, o rei queria pegar Abraão, mas Deus aparece na vida desse rei, e o rei queria também ter relações sexuais com a esposa de Abraão. Olha o que a mentira faz na vida de um homem, olha o que a mentira causou na vida desse homem. Olha o que está dizendo aqui no versículo 3 e capítulo 20, olha aqui. Porém de noite, Deus veio a Abimeleque em sonhos e disse-lhe: estás para morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Mas Abimeleque, que ainda não havia se aproximado dela, perguntou: Senhor, matará também uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela mesma me disse: ele é meu irmão? Procedi na sinceridade do meu coração e na inocência das minhas mãos. Amados, Abimeleque correu risco de vida por causa da mentira que se formou na história onde Abraão estava vivendo. Talvez hoje você esteja passando por um problema, por uma dificuldade, por causa de uma mentira que foi contada lá atrás, de uma história sem procedente lá atrás, que hoje talvez você e eu estejamos passando na nossa vida. Aí Abimeleque, quando está aqui em sonhos, Deus fala com ele: você vai morrer. Mas ei, Senhor, eu não tenho culpa disso, eu não tenho culpa disso. Aquele homem falou que era irmã dela, e ela falou que era irmão dele. Mas Deus entrou na história para poupar até a vida mesmo de Abimeleque, porque se ele tocasse na mulher, ele certamente morreria. Mas amados, olha o que Deus fala: que os ímpios, as pessoas do mundo lá fora, estão obedecendo mais do que os crentes dentro da casa de Deus. As pessoas que estão lá fora, que não têm contato como você tem com esse Deus maravilhoso, com o Deus de Abraão, estão vivendo mais da bonança do que os crentes dentro da casa de Deus. Porque muitas vezes nós dentro da casa de Deus, sabendo ouvir a voz de Deus, sabendo ter um contato, um relacionamento com Deus, não sabemos obedecer como as pessoas lá fora estão obedecendo. Falta obediência dentro da casa de Deus, falta reverência dentro da casa de Deus. Deus fala, Deus está falando, Deus está ministrando, mas muitas vezes nós estamos inertes dentro da casa de Deus. Nós estamos olhando para fulano, nós estamos olhando para ciclano, nós estamos pensando no problema lá fora, nós estamos pensando no problema depois de amanhã. Nós estamos se esquecendo da aliança que Deus tem conosco. Abraão sabia da aliança, Abraão sabia do compromisso que ele tinha com Deus, mas mesmo assim, ele não soube obedecer a Deus e colocou a sua vida em risco, a vida da sua esposa e do seu sobrinho em risco. Mas um homem que não tinha contato, que não conhecia Deus, obedeceu mais que Abraão. E hoje? E hoje? Será que estamos obedecendo como Deus quer? Será que estamos tendo reverência dentro da casa de Deus como Deus quer, como Deus exige? Abraão tem medo.
Abraão não quer viver mais a história, porque se ele não obedeceu a Deus é porque ele não quer viver mais a história que Deus tinha na vida dele. Mas mesmo na desobediência, mesmo na nossa desobediência, Deus entra com a sua misericórdia, Deus entra com o seu socorro, porque a Bíblia está dizendo aqui que Deus aparece para Abimeleque e conta tudo para ele. Aí a primeira coisa que ele faz é obedecer a palavra de Deus e fala assim: não, eu vou mandar esta mulher, este homem embora junto com a sua mulher, junto com o seu sobrinho, vou mandar todo mundo embora. E ainda mais, a Bíblia diz que Abimeleque abençoou a vida de Abraão. Abençoou. Mesmo ele sendo desobediente, mesmo ele estando em falta com Deus. E será que Deus não tem socorrido nós, mesmo na nossa desobediência? Muitas vezes Deus prova a sua misericórdia para conosco. E a Bíblia diz que Abraão, ele sai da terra do Egito, levando aquela fortuna onde ele foi abençoado, o seu sobrinho, a sua esposa, mas com um referencial agora. A Bíblia diz que o rei Abimeleque dá para Sarai, a esposa de Abraão, uma serva chamada Agar. Agora são 4: Abraão, Sarai, Ló e Agar. Amados, e aí a história continua. A Bíblia continua relatando a vida de Abraão. A Bíblia diz que um certo dia os anjos do Senhor aparecem, entram na casa de Abraão. Abraão oferece uma refeição. Abraão tem um contato ali com aqueles anjos. E a Bíblia diz que num determinado momento daquela convivência, os anjos dizem para Abraão: Abraão, você terá um descendente, você terá um filho, mesmo você sendo a idade que você tem, mesmo a sua esposa tendo a idade que você tem, mas ela gerará um filho. E diz que quando ela escuta aquilo ali, ela ri, ela acha aquilo ali impossível por causa da sua velhice, por causa da sua idade. Amados, ela, em vez de acreditar na aliança, em vez de acreditar em tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dela, do livramento que Deus tinha dado para eles ali na terra do Egito, não, ela não acredita. Ela ri daquilo que os anjos falam. Ela contesta aquilo que os anjos falam. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós deixamos de receber as nossas bênçãos porque não temos fé suficiente para gerar essas bênçãos. Deus fala para você que vai dar, Deus fala que vai te abençoar, mas muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode realizar o milagre. Eu já ouvi muitas histórias, já ouvi muitas testemunhas de pessoas que perderam bênçãos por causa da incredulidade, por não acreditar que Deus tem todo o poder para realizar. E a Bíblia continua a história. Amados, aí já é Sara, Ló, Abraão e Agar. Pois bem, num determinado momento da vida de Sara, ela olha, eu creio que ela olha para as mulheres da região, ela vê aquelas mulheres amamentando os seus filhos, acariciando os seus filhos. Eu creio que ela se entristece com aquilo, e ela quer que o seu esposo tenha um filho, e ela vai pelo caminho mais difícil. A Bíblia diz que ela chega para o seu esposo Abraão e diz: marido, eu não posso te dar um filho por causa da idade, e nós não podemos gerar um filho, mas eu quero te pedir uma coisa. Você vai tomar Agar, minha serva, e você vai coabitar com ela, e você vai ter um filho com ela, porque o filho dela vai ser o teu filho, o meu filho também. Precipitação de uma mulher que tinha um contato, que já tinha experiência com Deus. É outro erro, devido a outro erro que já foi cometido lá atrás. Um erro em cima de outro erro. Uma falha em cima de outra falha.
Muitas vezes isso acontece. Em vez de ouvir a Deus, nós queremos resolver as coisas por nós, pelas nossas forças, pela nossa vontade, pelo nosso tempo. Abraão não tinha que dar ouvido, ele tinha que acreditar. Sarai não tinha que dar ouvido, ela tinha que acreditar na promessa de Deus. Mas ela se precipita. Ela acha que Deus perdeu as forças. Ela acha que Deus não tem mais poder. E o seu marido, ouvindo aquela voz daquela mulher, que eu creio ali que agiu numa total ignorância, numa total insensibilidade, num total desespero. O seu esposo também ouve aquela voz. E a Bíblia diz que Abraão coabita com Agar, e ela tem um filho chamado Ismael. Mas em seguida, amados, a Bíblia diz que Deus se lembra de Sarai. E a Bíblia diz que nasce também Isaac. Nasce Isaac. Mas aí a Bíblia também começa a relatar que num determinado momento da vida de Sarai e Isaac, Agar e Ismael, a Bíblia diz que Sara viu Ismael zombando de Isaac. A Bíblia diz que Sarai ouviu Ismael, talvez assim xingando, batendo, ou falando alguma coisa que desagradasse Sarai. Mas quem que tinha buscado a prova? Quem que tinha pegado aquela prova com a mão? Era ela. Aí a prova vem, a primeira coisa que nós fazemos é lamentar. Mas Senhor, por que eu estou nessa prova? Mas Senhor, por que eu estou nesse deserto? Mas Senhor, por que me falta tantas coisas dentro da minha casa? Mas temos que olhar se essa prova que nós estamos, se esse deserto que nós estamos, não foi culpa nossa. Não foi nós que entramos, foi nós que buscamos. Porque a Bíblia diz em Isaías que todas as coisas são permitidas por Deus. A doença que cometeu Jó não foi coisa do diabo, não, foi permissão de Deus. José foi levado para aquele cativeiro, não foi o diabo, foi permissão de Deus. E tudo foi a permissão de Deus. Deus permitiu, Deus deixou que aquilo acontecesse, mas ela teve a sua parte de culpa naquilo. E a primeira coisa que nós fazemos, que muitos de nós fazemos, é querer distribuir aquilo que é nosso para os outros. Eu estou assim por causa da igreja onde eu congrego. Eu estou assim por causa das irmãs. Eu estou assim por causa dos irmãos. Eu estou assim, eu parei na fé porque eu escutei uma palavra, aquilo entrou dentro do meu coração, eu desanimei. Nós somos especialistas em querer culpar os outros aonde nós temos culpa. Nós sabemos querer colocar a culpa nos outros aonde o problema nasceu por causa de nós. Aquilo ali tinha acontecido na vida de Sara, porque ela tinha buscado aquilo com a mão. Ela trouxe a prova dentro da casa dela com a mão. Com a mão. Ela foi lá e buscou a prova. Ela foi lá e buscou o deserto. E será que muitas vezes nós não passamos isso porque nós buscamos esse deserto? Mas não. Muitas vezes nós queremos jogar a culpa dos outros, como fez Eva. Quando Deus perguntou para Eva, ela falou, não foi a serpente. Quando Deus perguntou para Adão, Adão falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Nós queremos jogar a culpa nos outros. Nós queremos que as outras pessoas sejam participantes daquilo que estamos vivendo. Ela buscou a coisa com a mão. Ela foi lá, ela pegou a serva e falou, toma marido, é tua. É tua. E o diabo, amados, ele vai saber aproveitar a brecha que nós damos.
Ele é especialista em entrar nas mínimas coisas, mas as mínimas coisas somos nós que formamos na nossa vida. Esses tempos atrás eu escutei uma coisa de um pastor, não sei se era um testemunho, ele disse que ele estava andando para a igreja, ele ia abrir a igreja, e aí, num determinado momento do caminho que ele tinha que passar, ele olhou para o lado e viu Satanás no meio-fio, ali com a cabeça baixa, estava chorando. Ele olhou: o que você está fazendo aí, Satanás? Você está chorando, você está desse jeito? Satanás olhou para ele e falou assim: aqueles crentes acham que tudo é minha culpa, tudo que acontece é minha culpa, tudo que acontece na vida deles é minha culpa. Ele só vai aproveitar a brecha que nós damos. Ele vai entrar naquilo que provocamos. Esses dias atrás escutei um relatório de uma moça que não aguentava mais o casamento, mas falta de aviso não foi. O menino não era para ser dela, não era, tinha que se afastar. Mas o que aconteceu? Ela foi e insistiu no erro. Ela foi e se casou não, coabitou, né? Porque não foi casado. Buscou a prova com a mão. Deu brecha para o diabo. Aí depois quer culpar a Deus. Deus se esqueceu de mim. Deus não se lembra de mim mais. Deus não ouve mais a minha oração. Que culpa tem Deus na burrice que nós cometemos? Qual é a culpa que Deus tem? Qual é a culpa? Sarai estava vivendo aquele momento da vida dela por culpa dela. Mas aí a Bíblia diz que ela chega para o seu esposo e diz para ele: marido, manda embora essa serva Agar e seu filho Ismael. E hoje eu escutei algo bem interessante. Nós deixamos Ismael entrar na nossa vida. Sabe o que significa Ismael? Discórdia. Ismael significa incredulidade. Ismael significa violência. Ismael significa tudo de ruim. Mas ela permitiu esse Ismael na vida dela. Ela buscou esse Ismael. Mas novamente, Deus prova o seu amor, o seu socorro para a nossa, vamos colocar assim, a nossa falta de vigilância. A Bíblia diz que ela chega para o seu esposo e diz: manda embora essa mulher e seu filho. Quando o seu esposo, Abraão, ouve aquelas palavras, a Bíblia diz que Abraão se entristece por causa do filho e por causa da mulher. Mas aí Deus tem que intervir, porque se fosse por Abraão, ele não tinha mandado Agar embora. Eu creio que não. Ele não tinha disperso, porque aquele menino ali era filho dele. E amados, será que Abraão, durante todo aquele tempo, ele também não vou falar que ele se apaixonou não, mas será que ele não teve um carinho, né, por causa de Agar? Se ele viveu tanto tempo, e se ela deu um filho para ele, claro, mas ele se entristece naquilo, e aí Deus tem que novamente intervir diante do erro cometido. A Bíblia diz que, olha aqui o que está dizendo aqui, vamos ler, 21:11. Isso pareceu muito desagradável aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não considere isso muito desagradável aos teus olhos, por causa do menino e por causa da tua serva. Atende à voz de Sara em tudo que te diz, porque a tua descendência será reconhecida por meio de Isaque. Abraão estava triste com aquilo que ele estava vivendo. Ele estava triste por causa do menino e por causa da serva. Mas Deus tem que intervir naquela história. Aí Deus diz para ele: manda embora, porque eu vou cuidar.
a tua descendência não será lembrada por causa dele, não. A sua descendência será por causa de Isaac. E a Bíblia diz que ele ouve aquelas palavras. De madrugada ele levanta, toma um cântaro de água, toma um pouco de comida, dá a sua serva e ao menino para ir errante pelo deserto. Mas aqui que vai entrar a mensagem, amados. É aqui que vai entrar. A Bíblia diz que Agar pega o seu filho, pega aquele mantimento e sai errante, sai andando pelo deserto. E num determinado momento daquela caminhada, a Bíblia diz que faltou a água e faltou o alimento. Agora eu te pergunto, o que existe no deserto? Poeira, terra, nada. Não existe nada no deserto. E a Bíblia diz que quando falta tudo isso, Agar pega a criança, deixa num determinado lugar, e ela vai a um tiro de arco de flecha. Eu creio que seja mais ou menos 1.000 metros. E a Bíblia diz que ela senta de frente com o menino. A Bíblia diz que ela não queria ver a morte do menino. Ela não queria ver o menino morrer. Ela não queria ver que o menino estivesse sofrendo. Não. Ela se senta e espera a morte. Mas o que eu queria dizer para você nessa noite, a palavra de Deus, a revelação de Deus é: primeira coisa que Deus vai fazer no deserto, Deus vai ouvir a sua voz. Quando você estiver no deserto, Deus vai ouvir a sua voz, porque a Bíblia diz que quando ela sentou, ela estava esperando a morte dela e do seu filho. A Bíblia diz que ela elevou os olhos para o monte, e a Bíblia diz: de onde vem o nosso socorro? Salmo 121, o nosso socorro vem dos montes. Aonde está Deus? Nos montes mais altos. A Bíblia diz no Salmo 28, diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a minha voz de súplica. É no deserto que Deus vai ouvir a tua voz, amado. É no deserto que Deus ouviu a voz de Agar. Foi no deserto onde Deus ouviu a sua voz de desespero. E talvez você esteja nesse deserto hoje, passando esse desespero, passando essa prova, mas é aí que Deus vai falar com você, porque é no deserto que nós ouvimos Deus falar. Porque quando nós estamos na bonança, quando nós estamos na fartura, quando nós estamos vivendo no bem bom, quando nós estamos com os nossos amigos, rodeados de parentes, rodeados de amigos, nós não ouvimos Deus. Eu falei isso para um jovem esses dias: se você quer ouvir Deus, sai do meio dos amigos que você está vivendo. Sai, porque no meio da bagunça, no meio das coisas, você não vai ouvir a Deus. E ela precisou ir para o deserto para ouvir a voz de Deus. E uma coisa que eu tenho comigo: deserto é uma faculdade de Deus. No deserto você aprende muito a conviver com Deus. Primeira coisa que você faz é ouvir a voz de Deus. No deserto, Deus nos chama pelo nome. No deserto, Deus ouve o nosso choro, porque a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez hoje você esteja passando a noite chorando. Talvez você esteja deitando na sua cama, ou ajoelhando na sua cama, e a única coisa que você faz é chorar. Mas eu digo para você nessa noite: você pode estar passando essa noite chorando, mas hoje eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que quando você acordar, essa alegria vai vir sobre a tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A outra coisa que Deus faz no deserto, Deus coloca os seus anjos ao nosso lado. Olha o que ele diz no Salmo 34:7: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Dos que o temem e os livra. Em Lucas 4:10 ele diz assim: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito.
Quando você estiver no deserto, passando perigo, Deus vai falar para o anjo assim: anjo, vai lá e socorre ela, vai lá e socorre ele, porque a sua voz de choro chegou aos meus ouvidos. Como disse para Daniel, vai lá, fala com Daniel, fala com ele, fala com o meu servo, que a sua oração foi ouvida desde o primeiro momento. Talvez hoje você esteja no deserto pensando que Deus te esqueceu, mas Deus não te esqueceu. Talvez você queira ouvir Deus no seu tempo, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, é no tempo de Deus. Talvez Deus tenha permitido você ir para esse deserto, porque você e eu, nós estamos precisando ouvir a Deus. E Ele dará ordem aos seus anjos, ao nosso respeito. Outra coisa que Deus faz, quando Ele nos manda para o deserto, no deserto, sentimos o cuidado de Deus. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? O socorro vem do nosso Deus Todo-Poderoso. É dele que vem o nosso socorro, amado. É dele que vem o nosso resgate. Olha o que diz no Salmo 40:17, fala assim: na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor tem cuidado de mim. Salmo 27:10 diz assim: se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor jamais vai me abandonar. Você está passando pelo deserto, mas eu quero te dizer hoje, nesta noite, que você não está passando sozinho. Você não está sozinho nesse deserto, não. Os anjos do Senhor estão ao seu redor. Os anjos do Senhor estão cuidando de você. Os anjos do Senhor estão te protegendo. Os anjos do Senhor estão falando para você nessa noite: presta atenção na voz do Senhor, porque o Senhor quer falar conosco nesta noite. No deserto, o Senhor abre os nossos olhos. A Bíblia diz que ela estava pronta para morrer. Ela estava esperando a morte para ela e seu filho. Mas quando ela eleva os olhos, eleva a sua voz de súplica para o céu, a Bíblia diz que Deus envia um anjo para falar com ela. E o anjo diz todas aquelas coisas para ela. Diz: Agar, o Senhor ouviu a tua voz e o choro do menino. O Senhor tem uma aliança sim com este menino. Ele será flecheiro, ele será conhecido, a sua nação também será grande, é Agar. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos de Agar para que ela olhasse e visse aquela fonte que estava ao redor dela. Sabe o que eu quero dizer com isso, amado? É quando você estiver sem força, é quando você estiver desesperado, é quando você achar que nada vai se resolver, Deus vai abrir uma porta aonde não existe. Deus vai fazer um milagre aonde não existe, porque Hebreus 11 diz que ora, a fé é aquilo que não podemos ver, mas nós acreditamos que ela existe. Então Deus está falando para você nessa noite que Ele vai abrir a porta para você. Ele vai abrir a janela para você. Ele vai abrir o mar por você. Ele vai fazer você triunfar nesta terra. Esses dias eu escutei um pastor falando, e ele dá aula de teologia também. Um aluno chegou para ele e disse assim: pastor, professor, sempre me chamou a atenção na passagem do povo de Deus pelo mar. Mas aí, pastor, eu comecei a estudar e olhar, estudar, e eu achei na história da região aonde o povo passou, diz que o mar ali tem um determinado momento do ano, a água fica bem baixinha, e o povo poderia passar por ali. Aquele pastor olhou para ele e disse assim:
Amado, então eu vejo que o milagre foi muito maior. Eu falo, por quê, pastor? Porque com aquele fiozinho de água, Deus matou um exército inteiro, Deus afogou um exército inteiro. O que eu quero dizer para você, quando você achar que o milagre não vai acontecer, Deus vai fazer você viver esse milagre. Deus vai fazer você viver esse milagre no impossível, no sobrenatural de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco nesta noite. É isso que Deus quer fazer nesse deserto, que muitas vezes nós buscamos, mas quando nós buscamos, nós damos brecha, e Deus quer entrar nessa história. Deus quer mudar a nossa história, meu querido. Deus quer mudar nosso quadro. Deus quer mudar tudo na nossa vida. Talvez alguém deve ter chegado para você que é mãe e tem um filho preso. Talvez alguém tenha chegado para você e falado: não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução. Não, mas eu quero te dizer hoje que Deus vai visitar ele, Deus vai visitar ela, Deus vai mudar o quadro dele, Deus vai mudar o quadro dela, Deus vai mudar a tua história nesta noite. É no deserto que nós sentimos o contato de Deus. É no deserto que nós sentimos a presença de Deus. No deserto, o Senhor se mostra como nosso esconderijo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sua sombra do Todo-Poderoso. É no deserto, amado, que nós vamos achar o esconderijo do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós não corremos para o Senhor, nós corremos para a igreja, nós corremos para o pastor, nós queremos correr para o ciclo de oração, nós queremos correr atrás de profecia, nós queremos correr atrás de tantas coisas, mas esquecemos de entrar no esconderijo do Altíssimo. Salmo 91, 15 diz assim: quando ele me invocar, eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei, eu sou o Senhor da vida dele. É isso que Deus vai fazer conosco. Ele vai nos colocar no seu esconderijo, nós vamos descansar no esconderijo dele, e ele vai mostrar a sua face conosco. Ele vai mostrar o seu cuidado conosco. Mas talvez você esteja dizendo assim: pregador, eu não quero ir para o deserto, eu não quero entrar nesse deserto. Mas eu quero dizer para você numa coisa: todo cristão, todo filho de Deus, todo servo de Deus vai ter que ter essa experiência no deserto. Porque se você olhar pela história bíblica, Abraão foi chamado no deserto, Isaac foi chamado no deserto, Jacó foi chamado no deserto, Eliseu foi chamado no deserto. Todos eles foram passar pelo deserto. Então, se você não quiser entrar nesse deserto por você, Deus vai te chamar, porque Deus quer conversar com você nesse deserto. Deus quer mostrar para você como Ele te ama. Deus quer mostrar para você como Ele quer cuidar de você, como Ele quer mostrar para você que Ele é Deus sobre todas as coisas. Deus mostrou para Agar, Deus mostrou para ela que antes dela estar lá, o Senhor já tinha toda uma história programada para ela e para o filho dela. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus já quer programar, Deus já tem programado essa história para conosco. Mas para isso, nós temos que saber que Deus está em todas as coisas. É no deserto que Deus vai falar conosco. É no deserto aonde Deus vai mostrar a sua face para conosco. Amém? Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé, todos. Coloque-se em pé. Curva a sua cabeça. Coloque a mão no teu coração.
E vamos fazer como Agar nesta noite. Vamos elevar os nossos olhos para o céu. Vamos olhar para Deus. E se você tiver que chorar, chora, porque você vai estar chorando diante do Deus Todo-Poderoso. Você não vai estar chorando diante do irmão Cido, não. Você vai estar chorando, você vai estar colocando a tua voz de súplica diante do Deus Todo-Poderoso. Coloca a mão no seu coração, fecha os teus olhos e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, eu quero me colocar na tua presença, Pai. Eu quero me colocar diante do teu altar, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu quero me levantar como teu servo, Pai. E juntamente com esta igreja, Senhor, juntamente com este povo nesta noite, Pai, Senhor, eu venho te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Venha olhar para nós nesta noite, Pai. Venha olhar para a tua igreja nesta noite, Pai. Venha olhar para o teu povo nesta noite, Pai. Venha olhar para o Jardim Pindorama nesta noite, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia teus anjos agora, Pai. Envia teus anjos agora, Senhor, para nos socorrer, para nos livrar, Senhor. Envia os teus anjos agora, Senhor, para nos entregar, Senhor, as nossas bênçãos, ó Pai. Senhor, muitos aqui, Senhor, eu falo por mim também, Senhor, que muitas vezes nós entramos no deserto porque nós buscamos, mas muitas vezes, Senhor, o Senhor permite o deserto para falar conosco, Pai. E eu te peço, Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória nesta noite, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, vai agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai tocando agora, do alto da cabeça às plantas dos pés, ó Pai, vai tocando neste irmão, vai tocando nesta irmã, vai tocando nesta mãe, vai tocando, Senhor, neste pai. Senhor, eu te peço agora, realiza o milagre, realiza o sobrenatural, Senhor. Talvez hoje, Senhor, ela tenha entrado nesse lugar como se fosse o último refúgio, Senhor, a última esperança, mas eu digo para você nesta noite, o Senhor tem cuidado de ti, o Senhor está contigo, o Senhor tem te livrado, o Senhor tem cuidado da tua casa, o Senhor tem cuidado dos teus, o Senhor tem mostrado para você que Ele é Deus na sua vida. O Senhor jamais te abandonará, o Senhor jamais te esquecerá, ainda que você esteja no deserto, e você não esteja olhando, e você não esteja vendo socorro, mas hoje decanta labassuri que andaramanai, o Senhor diz para você: eu estou do teu lado, eu estou caminhando contigo, eu estou pegando na tua mão e dizendo para você nesta noite: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que realiza, o Deus que faz, o Deus que manifesta, o Deus que faz o sobrenatural. E agindo eu, quem impedirá? Você está nas palmas das minhas mãos. Eu tenho cuidado sim de você. Eu tenho mostrado para você o meu socorro. Eu tenho mostrado dentro da tua casa que eu sou Deus na tua vida. Eu tenho mostrado para você que eu tenho cuidado de você. Você hoje está vivendo o sobrenatural de Deus. Você está vivendo hoje é porque eu estou do teu lado. Porque muito lá atrás você achou que iria morrer. Lá atrás você achou que não ia ter mais existência nesta terra, mas eu mostrei para você que eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu realizo o milagre, eu te tomo pelas mãos, eu chamo você pelo nome, eu vou mostrar para você ainda que eu vou triunfar juntamente com você, e você vai ver a minha glória, diz o Senhor. Eu sou o que sou. Eu sou o Senhor do Deus, eu sou o Senhor de todas as coisas. É no deserto que vamos sentir o cuidado de Deus. Hoje você talvez tenha entrado aqui pensando que não tinha mais jeito. Talvez você tenha entrado aqui, antes de você entrar, você escutou uma palavra de derrota, você escutou uma palavra de impossível, você escutou uma palavra que nada podia, nada ia acontecer, mas Deus está mostrando para você, Deus está falando para você nesta noite, que Ele é o Senhor que realiza o milagre, Ele é o Senhor que faz o sobrenatural.
Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero encerrar aqui falando para você nessa noite. Confia, acredite nesse Deus que nós servimos, porque Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender e Ele vai fazer o milagre que você espera. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradeça a Deus por essa rica oportunidade, pelo pastor que também confiou em estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aplaude o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, hein? Já vamos encerrar esse culto. Estaremos orando para a Nicole. Quero que vocês também orem pela minha mãe. Eu tive que sair correndo aqui rapidinho, porque minha mãe estava dando... está entortando o rosto para trás. Enfim, o que é isso? É AVC? Não, acho que não é AVC, não. É AVC? Como? Não é como, sei lá, está entortando todo para trás lá. Aí, derrame, acho que é isso, derrame. E nós fomos lá e minha mãe agora está no hospital. Então eu gostaria que vocês orassem por ela, que quando você dobrar o seu joelho, ora para a Dor Margarida, né, em nome de Jesus. Quando você estava pregando aqui, ontem nós fomos lá na igreja, né, o pastor chegou assim, aí ele pegou o microfone e disse assim: hoje eu vim aqui porque eu tive que abrir a igreja, eu não ia vir aqui, a ciática me pegou. Aí o pastor falou assim: ó, se eu não levantar, não repare, saiba que a ciática me pegou. Eu olhei aqui lá, eu falei: a ciática pegou, nós vamos jogar essa ciática fora. Aí comecei a pregar, pregamos a palavra do Senhor. Eu falei: agora eu vou para o desafio. Pastor, o senhor crê que Jesus te cura? Eu creio, então põe-se em pé. Aí o pastor demorou quase 2 minutos para pôr em pé, né? Aí juntaram ele, agarraram e botaram ele em pé. O senhor crê? Eu creio. A igreja crê? Creio. Vamos orar por ele? Vamos. Então estenda a mão para cá. Oramos para o pastor. Como é que aconteceu depois? Agarrou a mulher dele lá embaixo. E vai. Sorriso do homem chegou aqui. Eu falei assim: tá vendo? Aí eu falei uma palavra. Irmãos, como a pregação foi hoje, o milagre não acontece em casa. Vem para a igreja, porque é o lugar da bênção na igreja, porque é o lugar da comunhão de Deus. E hoje você aprendeu, não pega a prova com a mão, tá? Aprendeu bem a lição, né? Vamos orar para a Nicole. Aí você que está aniversariando, hein? Está ficando com 50 anos. Vamos orar para a Nicole. E também ore pela minha mãe, né? Em nome de Jesus, hein? Querido Deus, amado e eterno Pai, eu abençoo neste momento a vida da Nicole, Senhor, a qual está completando mais um dia de vida, mais um ano de vida na sua presença, meu Deus. Que esse ano se repita nos demais anos da sua vida, que ela venha, Pai, dessa continuidade nesse crescimento na sua casa, te louvando e te servindo, ó Pai querido. Abençoa, continue abençoando ela, para a glória de teu nome, Pai. Também abençoa minha mãe. O Senhor conhece a vida dela, Senhor, o Senhor sabe da situação dela, meu Deus. Só te peço, Senhor, a leva salva para a tua glória, meu Pai. Senhor, se é chegado o momento dela, então põe as tuas mãos de milagre e opera um grande milagre, meu Pai. Eu te peço em teu nome, que o Senhor estenda as mãos sobre ela e abençoa. Pai, abençoa cada irmão, a cada irmã que aqui nesta noite esteve, ó Deus. Ó Pai, amando os louvores, a pregação desta noite, o mensageiro que nos trouxe a sua palavra, Deus, continue nos abençoando, Pai. Nos dê um final de semana abençoado. E agora domingo, Pai, na Santa Ceia do Senhor, continue nos abençoando diante de Ti. Assim oramos e pedimos e lhe agradecemos no nome de Jesus. Que o grandioso amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo reine e repouso no meu, no teu, no nosso coração. E a igreja de Cristo diz: cumprimento o irmão com a paz do Senhor. Deus te leve em paz e conduz em segurança, no nome de Jesus.